Investidor anjo é para pequena empresa. As pessoas fazem não só pelo dinheiro e pelo retorno, fazem por paixão também. Empreendedores que já fracassaram, que tiveram uma experiência de fracasso, são, na verdade, muito apreciados pelos investidores. Os investidores gostam de investir em alguém que já tentou e fracassou. Olá, empreendedor! Muito conhecimento em áreas específicas e busca por empreendedores flexíveis com boas histórias são algumas das características dos investidores anjos. Conhecer bem este perfil desses investidores é fundamental para você alcançar este apoio para a sua ideia inovadora. Neste vídeo, o Sebrae São Paulo mostra 10 lições comuns que os anjos levam em conta na hora de escolher uma startup para investir. Conte sempre com o Sebrae São Paulo para ajudar a sua empresa a inovar. Lição número 1. Investimento anjo é um negócio de altíssimo risco. Ponto. Não é para quem tem fôlego curto ou para quem tem coração que não aguenta. E os grupos mais experientes falam para os novos investidores que se juntam: não invista por 1 ano, 9 meses. Observe, 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 observe. É a melhor forma de aprender. 75% dos investimentos, dos primeiros investimentos feitos por novos anjos, quebram e falham. E o que acontece? Os anjos param. Isso permite ao investidor ver não somente os fracassos, mas ver também os sucessos. E isso acaba sendo uma motivação muito grande para o investidor permanecer no jogo. A matemática do investimento anjo é tal que, se o investidor investe em uma empresa só, é praticamente certo que você vai perder todo o seu dinheiro. E é pura probabilidade. E à medida que você investe consistentemente em mais empresas, aí sim a probabilidade de você atingir um nível de retorno, isso é demonstrado por muitos estudos e simulações, probabilidade de você atingir um nível de retorno que é daqueles que você escuta dos famosos investidores anjos que conseguem um IRR de 25%, só se chega lá com um número de premissas e, em geral, com um portfólio que começa em 20, 25 empresas. Como nunca se sabe qual é o investimento que vai te render o 30 vezes o seu capital inicial, e provavelmente só vai haver um deles no seu portfólio e você vai ter que usar ele para amortizar todas as outras perdas que você teve. Então, esse é o tamanho do portfólio que, em geral, permite aquele nível de retorno anual. Isso é doido, não faz nenhum sentido, não é para pessoas racionais. As pessoas fazem não só pelo dinheiro e pelo retorno, fazem por paixão também e pelo significado de se envolver com esse ecossistema. Tentei sumarizar e resumir quais são as condições e premissas para realmente tornar o investimento anjo uma atividade que faça sentido para o investidor. Primeiro, o investidor tem que saber que ele pode se dar o luxo de perder aquele valor que ainda assim estará ok. Daí a importância de realmente ser ativo num network como Anjos do Brasil, porque o acesso ao fluxo de negócios é diferente. Você fez uma carreira em software, você foi empreendedor em software, isso é o que você conhece, as chances de você fazer investimentos melhores em software são significativamente maiores do que se você decidir investir em biotech, ou se você decidir investir em varejo. Isso é verdade, comprovado por estudos. A gente teve um estudo de 2007 que basicamente mostrou que os investidores que investiram nas áreas que eles conhecem tiveram retornos mais altos do que os que diversificaram para áreas que eles não conhecem. Então, isso é considerado por muitos uma melhor prática do negócio. A maioria dos investidores fala: o empreendedor vem primeiro, o produto vem em segundo. Por quê? Porque
Nenhum desses investidores jamais viu um business plan. Aí tem que se fazer o que eles chamam de pivot, que é fazer uma mudança no meio do caminho. E eles querem ter certeza de que o empreendedor em que eles estão apostando é capaz de fazer essa mudança, de identificar quando o mercado não está respondendo e fazer essa mudança. E identificar uma outra oportunidade. Então, você quer estar casada com a pessoa certa, você não quer estar casada com o empreendedor errado. Empreendedores de sucesso têm certas qualidades, características comuns. E isso, obviamente, não é tangível, é subjetivo, mas existem características específicas que a maioria dos investidores procuram no empreendedor. Quais são elas? Primeiro, inteligente. Não somente na sua área de expertise, mas o que eles chamam de street smart. Alguém que consiga pensar rápido, consiga driblar, consiga lidar com um mercado que não está funcionando da forma planejada. Alguém que consiga improvisar e ter aquele drible, né? Brasileiro não tem problema nessa área. Alguém inspirador, por quê? O que o empreendedor tem que fazer? Você basicamente tem que convencer todo mundo, sem ter nenhum recurso, tem pouquíssimos recursos disponíveis, eles têm que vender a ideia para empregados quando não conseguem pagar salários competitivos. Então, tem que vender a visão, vender a empolgação e convencer os outros a trabalharem por equity, que é o que se faz lá. Como é que você contrata um developer? Como é que você contrata o designer inicial para fazer teu site? Como é que você contrata tudo com equity? E flexível, porque o business plan nunca vai como se planejou. Precisa ser uma pessoa flexível. Precisa ser uma pessoa extremamente apaixonada. Ninguém é empreendedor de sucesso só porque não quer trabalhar para os outros ou só porque quer ser o próprio chefe. As dificuldades são muito grandes para realmente fazer alguém durar na vida de empreendedorismo até um evento de saída de sucesso. E a última coisa, ele começa toda a avaliação dele por isso. Ele fala integridade. Empreendedores que já fracassaram, que tiveram uma experiência de fracasso, são, na verdade, muito apreciados pelos investidores. Os investidores gostam de investir em alguém que já tentou e fracassou. A ideia de você ter tentado e fracassado não é uma desonra na cultura americana. Em outras culturas, na Ásia, por exemplo, você não pode ter um histórico de fracasso. É um tabu muito grande. Mas nos Estados Unidos, eles vão olhar duas coisas. Eles vão olhar o que você aprendeu da sua primeira venture e eles vão fazer um due diligence para verificar como que você quebrou a primeira vez. E isso em relação ao último ponto. Eles querem ver, tudo bem, esse empreendedor quebrou, como é que ele lidou e manteve comunicação com os investidores ao longo da quebra, como é que ele lidou com os empregados, como é que ele comunicou com todo mundo, e eles não, se a forma como o empreendedor tiver quebrado não for honrada, não tem outro investimento. Não tem problema quebrar, mas quebra direito, faz direito, até o final. É muito importante. Faça matemática para alocar seus ativos direito. Não se empolgue muito, não passe grandes cheques de começo. Isso parece básico, mas é um erro que as pessoas fazem consistentemente. A melhor prática é que, em geral, ninguém investe mais do que 10% do seu patrimônio nessa categoria de ativos. Nos Estados Unidos, na verdade, varia entre 3% e 10%. 10% já é na parte mais alta do range. E considerando que você precisa, então, de pelo menos 10 empresas, né, para ter um retorno positivo, você pega 10% do seu patrimônio e faz a conta, qual o tamanho do cheque. Follow-on rounds, que é a próxima rodada, a rodada seguinte. Eu não sei como é que isso está acontecendo no Brasil, mas lá também, uma das características que os anjos necessitam de educação é isso, reserve dinheiro para os follow-on rounds. Qual é a melhor prática? Entre 35% a 50% do seu capital, do capital que você tem reservado para fazer investimentos anjo,
deve ser reservado para o segundo round das suas empresas nas quais você já investiu, não só empresas iniciais. Os investidores querem ver que você está resolvendo uma grande dor de cabeça. Eles querem ver mercados grandes. Por quê? Você vai precisar ter aquele investimento que vai te dar um retorno de 30 vezes para poder compensar por todas as suas outras perdas. Então, se o teu investimento que tiver sucesso e render for numa empresa que o mercado é limitado, digamos, uma empresa, um business de enterprise, não consumer, em que o mercado potencial seja de 20 empresas e que tenha um ciclo de vendas muito longo, você não vai conseguir compensar por todas as suas perdas. Então, como você não sabe qual vai ser o investimento campeão, quais vão ser as perdas, basicamente, todos os seus investimentos têm que procurar mercados gigantes. Se o seu business é na internet, só 2 números importam. Isso é o ponto de vista de um investidor top, Howard Morgan. CPA, Cost per Acquisition, o custo por aquisição, e o Lifetime Value of the Customer. Esses são os 2 números que investidores em internet vão olhar para saber se seu business é viável ou não. Saia cedo. E eu sei que isso é debatível. E, de novo, isso nos leva a um debate. Nem todos os investidores concordam com isso. Existem 2 escolas de pensamento, que a gente chama de West Coast, East Coast, Costa Leste e Costa Oeste. Na Costa Oeste, na Califórnia, eles querem ver que você está fazendo algo gigante. Não tem problema, está perdendo, não tem problema. Quer ver, as pessoas estão vindo, está ótimo. Queremos que seja um negócio gigante. Na Costa Leste, os investidores ainda são muito mais conscientes de valuation. Se você está lidando com investidores de Nova York, você vai existir negociação em torno do valuation inicial, vai existir negociação se é 3 milhões ou 5 milhões. Vai existir, eles não são insensíveis à valuation. Na Costa Oeste ainda são mais insensíveis, porque eles realmente tentam. Muitos investidores não têm interesse em nada que não tenha o potencial de virar um Facebook. Os investidores que defendem a estratégia de saída cedo mostram matematicamente, por A mais B, como para investidores anjo a saída, a estratégia mais vencedora é de você negociar bem os valuations e investir em empresas que tenham uma estratégia de saída viável, mais certa e mais em breve, mais cedo do que outras. Eles querem investir em empreendedores que vão estar ok com uma saída de 20 e 30 milhões. Eles perguntam isso para os empreendedores de cara. Quando os empreendedores vão fazer o pitch para o Ohio Tech Angels, ele fala: se nós conseguirmos uma saída que tem, digamos, que você vá para casa em 4 anos, 3 a 4 anos, com 5 milhões de dólares, você está feliz? E se a resposta for não, eles não investem. Eles têm interesse também em investir somente em empresas que consigam ter uma saída sem precisar de dinheiro de venture capital. Então, eles querem investir em empresas que consigam chegar a uma saída só com capital de anjo. Nos Estados Unidos, ainda existem um percentual de empresas que conseguem chegar a um evento de saída sem capital de VC. E muitos anjos preferem isso, porque quando o VC está na rodada, eles querem uma saída gigante. Se tiver uma possibilidade de saída de 30 milhões, 40 milhões, não dá nem para o cheiro para os venture funds. Só que para os anjos já é uma saída. Muitos anjos gostariam de aceitar uma saída de 30, 40 milhões e não conseguem por causa do VC que está no cap table. Participação societária. Quem está com você? Quem são seus outros investidores? De acordo com alguns investidores nos Estados Unidos, existem 2 tipos de investimento: os que requerem capital de venture e os que não requerem para chegar a um evento de saída.